Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu vou falar de 3 filmes que eu assisti nos últimos meses e o que eles têm em comum. É muito pouco, na verdade, mas os 3 eles envolvem pelo menos uma cena de gritaria, discussão, além de ser uma vibe bem caótica no geral. Por isso eu chamei o episódio de Confusão e Gente Doida. Eu tô tentando diversificar nos títulos, ser criativa e ver se eu chamo a atenção de mais pessoas. Falando nisso, vocês têm amigos que também ouvem podcast? Indica o filme da semana pra eles. Ou os seus amigos talvez não ouçam podcasts, mas eles estão reclamando que o Instagram só tem vídeo e eles sentem falta de ler coisas e conteúdo escrito. Indica o nosso Instagram, que é o @filme.da.semana, porque eu tô assim, nadando contra a maré e continuando fazendo carrossel com texto, porque é o conteúdo que eu gosto de consumir e é o conteúdo que eu gosto de fazer também. Mas de vez em quando tem vídeo também, porque, né, precisa. Mas enfim, eu vou ranquear os filmes de hoje em nível de caos. Começando pelo menos, entre aspas, caótico e ir pra confusão sem fim. Mas assim, essa escolha pode gerar debates, mas eu vou me manter sempre sem spoilers. Não se preocupem com isso. Todos os 3 filmes eu gostei, mas eu não amei. E recomendo com ressalvas que eu vou falar. Existem ressalvas em todas as recomendações, porque eu não acho que são filmes que todo mundo vai gostar. Eu vou começar por Heathers, ou Atração Mortal, como ficou aqui no Brasil. Esse filme, infelizmente, não tem nenhum streaming aqui. Eu assisti direto dos meus arquivos pessoais. Ele é um filme adolescente de 1989, estrelado pela Winona Ryder. E assim, esqueçam o que vocês estão acostumados a ver de filme adolescente dos anos 80 ou 90, porque esse aqui é meio pesadinho, eu não tava pronta. Tipo, não tem nada impróprio, mas um dos temas centrais é suicídio, que pode ser um gatilho para algumas pessoas. Não é exatamente um tema central, mas é algo que acontece e é citado e é falado não de uma maneira muito responsável, né? A gente vai acompanhar na história um grupo de amigas populares e ricas que são conhecidas como Heathers na escola, porque o nome de 3 delas é Heather, né? São as principais, assim, as abelhas rainha. E elas se vestem como empresárias oitentistas, com blazers coloridos e uma sombreira enorme. É bem exagerado, mas eu confesso que eu amei. Nesse grupo também tem a Verônica, que é a nossa protagonista, a Winona, e ela é um pouquinho deslocada das 3, ao mesmo tempo que ela acaba sendo o capacho do grupo. Não dá pra entender direito porque que ela anda com elas, porque as meninas, elas vivem dando serviço pra ela, e ela não parece gostar das meninas. Mas também é aquele negócio de escola, né? A gente sempre foi amiga do mesmo grupo e sempre foi assim, porque foi assim. Se eu me afastar, de quem que eu vou ser amiga, né? Esses pensamentos de escolar, né? De se eu tô num grupinho, eu não posso estar em outros, essas coisas. Quando a gente vai crescendo, vai abstraindo, né? Mas enfim. Aí chega um rapaz novo na escola, que é o Christian Slater, e ele é todo bad boy, um rapaz misterioso, que foi expulso de outra escola e tal, essa vibe. Não demora muito pra Verônica se aproximar dele, ela que também tem uma coisa um pouco mais sombria, um pouco mais emo de coração, numa época que não existia a palavra emo. E os dois, eles começam a se relacionar e a ter passatempos peculiares. Junta a vibe meio autodestrutiva da Verônica com o agente do caos, que é o rapaz, e isso acaba trazendo muita confusão. E aqui eu tô falando de morte mesmo, assim, é um rastro de sangue que eles fazem parecer suicídios, né, pra se livrarem. E isso, por sua vez, acaba mostrando um lado sombrio dos estudantes, que, né, o pessoal evita noticiar um suicídio, porque isso pode gerar efeitos dominós, né? Tipo, é um tema que precisa ser citado com responsabilidade, né? Mas, enfim, acontece uma grande confusão aqui e o filme ele é todo cético. Ele tem um humor ácido, ele tem uns monólogos com uma filosofia adolescente de papo furado. Tem muita frase citável nele, assim, coisas que dariam ótimos posts no Tumblr, inclusive eram ótimos posts no Tumblr 10, 15 anos atrás.
Principalmente se você foi ou é um jovem solitário que se achava diferente de todo mundo e se vestia de preto. Heathers tem muitos problemas, né? Tanto como já falei, tratar desse assunto sem o tato necessário. Como eu já falei, se isso for um gatilho pra você, não é uma boa ideia. Mas ele tem esse humor peculiar também, que pode acabar sendo um gatilho. Mas ele também tem problemas de ritmo, né? Além desses assuntos e tal, ele tem um problema de ritmo meio sério, porque ele começa muito bem e lá pro meio ele começa a ficar meio esquisito. Tipo, ele se arrasta um pouco, e até o conflito final as coisas perdem um pouquinho de força, né? Mas, assim, é um filme que ele foi, não importante, mas ele é uma grande referência lá fora, inclusive. Produtos da cultura pop até hoje têm referências a esse filme. Virou musical na Broadway. Tem, acho que um episódio de Riverdale inspirado nele. Tentaram fazer um reboot em série mais recentemente, né? Mas aqui no Brasil eu sinto que nunca chegou direito essa história, né? Mas enfim, dado todas as ponderações, esse é meu comentário sobre Heathers, Atração Mortal, que foi uma experiência bastante interessante. Como eu já falei, tem umas frases muito citáveis, assim, ai, vibe da Iwana é muito, assim, vibe. Não vou mentir e falar que ela tá super longe de mim, porque tem algumas coisas que eu consegui, assim, me relacionar. Mas, enfim, é isso. É uma recomendação moderada de um filme que ele exala o caos, assim, ele não se leva a sério nem um pouco e tem esse ar meio cético que eu não tava tão acostumada, assim, em ver em produções hollywoodianas mais antigas. Não sei, pelo menos voltadas ao grande público. Apesar que eu não sei o quão popular foi esse filme na época, porque eu não tava vivendo em 1989, né? Mas enfim. Nosso segundo filme de hoje eu vi no Prime Video, mas ele saiu de lá. Mas se não me engano, tá na Netflix, tá? Vou falar agora de O Farol, de 2019, dirigido pelo Robert Eggers, o cara que fez A Bruxa e O Homem do Norte. Na real, eu vi esse filme como um esquenta pra estreia do Homem do Norte e até hoje eu não consegui ver esse filme. O Farol, ele vai seguir o estilo do diretor, que é mais lento, é mais contemplativo, até chegar num grande estrondoso final. Tem gente que não gosta, porque, assim, né, tanto o Farol quanto a Bruxa, eles foram vendidos como filmes de terror. E eles meio que são filmes de terror, só que não da maneira tradicional, comercial, cheia de susto e de gore gratuito. Eles são filmes lentos, de atmosfera sombria, que tem uma construção mais demorada, para terem um grande impacto, uma grande catarse lá no final do último ato, onde tudo vira uma loucura. E olha, assim, se a gente for comparar loucuras do final, a do Farol é ainda mais doida que o da Bruxa. Eu achei que valeu a pena esperar. Mas assim, eu acho que eu gosto mais do conjunto da obra da Bruxa do que do Farol, mas do final eu gosto mais do final do Farol. É que o final da Bruxa é muito icônico também, né? Eu gosto mais da Bruxa do que do Farol, mas eu gostei do Farol também e vou explicar. No filme, a gente vai acompanhar dois faroleiros, né? Que são as pessoas que cuidam de um farol daqueles que guiam os barcos, sabe? Eu não sei, não era uma coisa muito comum aqui na minha vida do interior de São Paulo, que eu não moro perto do mar, né? Mas é uma coisa que eu aprendi com filmes, né? Mais aquelas coisas que, sei lá, se eu vi. Eu já vi um farol na vida real, mas foram ocasiões muito pontuais, assim. De resto, não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. A gente tem dois faroleiros, o William Dafoe e o Robert Pattinson. Não lembro o nome deles. Tem alguma coisa de um fingindo ser outra pessoa, mas isso não importa aqui agora. Um deles é bem mais velho e experiente, né? O William Dafoe. E o outro, ele é mais novo, é a primeira vez dele nesse tipo de serviço. Ele quer fazer dinheiro rápido e tal, né? Aquela coisa de jovem. Eles vão pra esse farol numa ilha deserta e tem todo o esquema de revezar a galera lá. Fica dois, aí fica uma semana lá, e depois volta e fica dois. Tem esse revezamento. E essa é a semana desses dois cuidarem do farol, darem manutenção pra ele, limpar o lugar, manter ele ligado pra guiar os barcos, né? Todo esse servicinho. Aí logo de início eles começam a conversar e a gente já vê que tem diferenças entre eles que podem e vão gerar conflitos futuros. Existe também uma dinâmica de poder, porque o Dafoe, ele já é experiente, já não é a primeira vez que ele tá lá, e ele fala que ele vai ser o responsável pela luz, e o Pattinson não curte muito isso.
Aliás, esse filme, ele é um prato cheio para estudo de signos e significados. Eu li uma análise muito interessante de como ele é uma metáfora para o sonho americano em tempos de capitalismo tardio, além, é claro, das análises freudianas que são mais óbvias. Afinal, olha o formato que um farol tem, né? Mas eu acho que a referência mais óbvia, para quem tá ligado em mitologia, pelo menos, é do mito do Prometeus, que Prometeus era um titã que ele desafiou os seus iguais para levar o fogo para os humanos. O fogo aqui é uma metáfora para conhecimento, iluminação, tecnologia, mas enfim, os deuses não gostaram muito disso e amaldiçoaram o Prometeus a ficar preso num lugar com uma águia que vai lá todo dia e come seu fígado. E quando chega a noite, ele se regenera, só na próxima manhã a águia voltar e comer de novo e ficar nesse ciclo de sofrimento. Mas voltando pro filme, é claro que deixar dois homens sozinhos numa ilha deserta não ia dar certo. E as situações, elas vão se escalando. Tem muita superstição, tempestade, gaivotas mortas, alucinação, bebida, gente seminua correndo com um machado, assim, tudo que vocês imaginam acontecer, acontece. Tem sereia no meio, sabe? A alucinação de sereia. Ou será que não era alucinação? Enfim, momentos, né? Ele também é filmado em preto e branco, com aspect ratio, ou seja, a proporção da tela de 4:3, 3:4, não sei. Coisas que eu tô acostumada a ler e não falar em voz alta, então eu acho estranho quando eu falo em voz alta. Mas enfim, é uma tela quadrada, assim como as TVs antigas, e tem várias razões que um cineasta hoje escolhe filmar desse jeito, mas a principal é para mostrar que os personagens estão presos em alguma coisa, porque tem essa sensação de claustrofobia da tela mais fechada. Enfim, nem todo mundo vai gostar do Farol. Eu conheço muita gente que odeia, mas eu acho que é um rolê de expectativa. Sabendo que ele vai ser bastante arrastado na primeira hora, e aí depois as coisas vão acontecendo, assim, na segunda hora, talvez você se prepare um pouquinho melhor. E assim, também não vai ser um filme que vai te dar susto, vai ser um filme de atmosfera tensa, que você vai ficar nervosa porque é um filme tenso, é aquela situação tensa, é aquelas pessoas imprevisíveis, e tem mentiras, e tem alucinação, e tem superstição, então você fica tenso achando que alguma coisa vai acontecer, e aí por muito tempo não acontece nada, então você continua tenso, aí começa a acontecer as coisas, você fica nervoso que as coisas estão acontecendo, é meio que essa vibe que você tem que estar pro filme, né? Como eu já falei, o Farol tá na Netflix. Pra finalizar, um filme que é um caos completo, logo desde o começo, e ele é todo baseado numa thread de Twitter que supostamente aconteceu. Eu vou falar agora de Zola, de 2020. Esse filme, ele é divisivo, eu vi gente amando, vi gente odiando, eu mesma fiquei um pouquinho em cima do muro, porque assim, eu gostei do filme no geral, a história é ok, mas eu acho que ele tem umas sacadas muito boas, assim, não dá pra não chamar ele de criativo. Mas teve algumas coisas que me incomodaram, assim, por um momento eu não conseguia apontar o meu dedo pro que era, mas tem algumas escolhas de ângulos e de jeitos de retratar as protagonistas que eu não sei. Eu fiquei, tá, uma mulher faria isso porque é um filme dirigido por uma mulher, mas enfim. Vamos para a sinopse. A gente vai aqui acompanhar a Zola, que é a personagem do título. Ela é uma garçonete e também uma dançarina exótica. Uma noite, ela tá trabalhando num restaurante e ela acaba conhecendo a Stephanie. E aí elas vão conversando e descobrem que a Stephanie também é uma dançarina. E com isso elas ficam amigas. Na verdade, elas ficam amigas antes, aí depois elas descobrem que elas têm a mesma profissão. Mas enfim, né? Isso não importa agora, eu acho. Aí, dali a pouco, assim, tipo, 2 dias, a Stephanie manda uma mensagem pra ela perguntando se ela quer ganhar dinheiro. Quem nunca, né? Porque a Stephanie tá indo pra Miami dançar nos lugares que ela conhece lá, se a Zola não quer ir junto com ela. Aí ela topa. E, tipo, meia hora depois, o pessoal passa a buscar ela na casa dela. Mas não vão só as duas, né? Tem também o namorado da Stephanie, que é o primo Greg de Succession. Também fazendo um personagem abobalhado aqui.
E também dirigindo o carro tá o roommate da Stephanie, que é um cara todo estranho, todo meio mal encarado. É uma história esquisita. Dado toda essa situação, é claro que a Zola acha tudo muito estranho, mas ela monta no carro mesmo assim e eles vão. E daí se segue uma cadeia de eventos cada vez mais aleatórios e caóticos, com muitos closes na cara da Taylor Page, né, que é a nossa protagonista, mostrando as reações dela nessa bagunça que ela acabou se metendo. É um filme com classificação alta. Quando eu digo que são dançarinas exóticas, eu quero dizer strippers mesmo. Esse filme tem uma hora que tem uma montagem horrorosa de um monte de homem pelado, com closes naquela parte lá, sabe? Então, eu fiquei um pouquinho traumatizada. E olha que eu sou supostamente hétero, né? E tem violência também, um pouquinho. Quando fica tudo um caos, acaba envolvendo algumas pessoas feridas, né? Enfim, isso não é um spoiler. Zola é uma montanha-russa de decisões erradas e pessoas de moral questionável. Eu ainda fui ler a thread do Twitter, eu demorei quase o mesmo tempo do filme, que é um filme curto, ele tem menos de 90 minutos. E a thread é imensa, assim, tem, sei lá, mais de 100 tweets. Então, assim, eu acho que o tempo, tanto de assistir o filme quanto de ler a thread, é muito similar. Dito tudo isso, eu recomendo o filme para quem se interessou pelo meu resumo e para quem gosta de experiências diferentes e também para quem tá querendo diversificar e preencher os 52 filmes por mulheres, né? Eu não conheço o trabalho da diretora, a Genisa Bravo, então talvez algumas coisas que me incomodaram são coisas que são características dela e eu não sei porque eu não conheço ou porque eu não tô acostumada. Às vezes o que eu estranhei foi feito pra ser estranho ou foi feito pra causar choque e eu não entendi o conceito, pode ser também, sabe? Acontece. Mas tem algumas coisas que eu fiquei, como eu já falei, né? Algumas escolhas de ângulo, o excesso de nudez masculina, especialmente de certas partes. Mas assim, tem uma parte que a minha divisão com o filme eu consigo exemplificar com essa cena. Porque eu vou detalhar ela um pouquinho. Ela é logo no começo, então não é um spoiler, né? Logo que elas começam a viagem, dali a pouco elas param num posto para abastecer e as meninas vão no banheiro. Aí, essa cena é com a câmera no teto, virado para baixo, né? E a gente vê as cabines das duas, né? Cada uma vai pra uma cabininha do banheiro. E a gente vê como elas se sentam naquela privada pública. E depois, quando elas saem, a gente vê o que ficou no vaso. Tipo, é nojento? É nojento. Precisava disso? Não sei. Mas foi uma exposição, porque a partir dessas duas coisas, de ver como cada uma sentava no vaso e que ficou no vaso, já deu uma dica de algo que aconteceria uns 15 minutos depois do filme. Então eu fico dividida, do tipo, é nojento, é nojento. Eu precisava ter visto isso, não sei. Mas eu achei uma boa sacada. Então, muitos momentos do filme eu ficava meio que nessa. Então, se você se interessou por esse grande resumo, Zola tá disponível no HBO Max. E por hoje é só, pessoal. Falei de 3 filmes aqui. Vamos ver se vocês gostam, se vocês não me xinguem. Por favor, não me xinguem se vocês não gostarem de O Farol, tá? Por favor, não me xinguem se vocês não gostarem da Bruxa, depois de que eu recomendar pra vocês. Como eu já falei, todos esses filmes que eu falei aqui hoje têm algumas ressalvas, eles podem não agradar todo mundo. E eu acho que eles também não foram feitos pra agradar todo mundo, né? Aquelas. Mas, enfim. Por hoje é só, como eu já falei do nosso Instagram, sigam a gente lá no @filme.da.semana. E a gente também tem um e-mail para contato, né? Caso você não use redes sociais, queira falar comigo mesmo assim, ou para contatos comerciais, coisas mais profissionais e tal. O nosso e-mail é o podcast filmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queiram contribuir com o nosso trabalho de uma maneira financeira. Qualquer valor é muito bem aceito. Sempre estarei grata. E até semana que vem. Tchau, tchau.